Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a classificação e morfologia das flores. Vocês já se perguntaram por que as flores apresentam tamanhos tão diferentes? Por que será que algumas flores emitem odores agradáveis e outras emitem odores desagradáveis? Por que será que as flores têm formatos e cores tão diferentes? Espero que após essa nossa aula vocês possam responder a essas perguntas e entender um pouco mais o universo das flores. Mas, antes de mais nada, vamos abordar aqui para que servem as flores, qual a sua principal função. As flores, elas estão relacionadas com a reprodução dos vegetais, ou seja, a produção de sementes para a formação das novas plantas, garantindo assim a sobrevivência das espécies. Além disso, as flores são muito importantes na identificação ou classificação das plantas, pois apresentam um conjunto de características que não se modificam ao longo do tempo e, por isso, são utilizadas nos estudos taxonômicos para identificar os principais grupos de espécies vegetais que a gente tem, principalmente dentro das angiospermas, das plantas que apresentam flores e frutos. Além disso, as flores têm uma importância grande na vida humana. Elas estão presentes na nossa alimentação, a exemplo do brócolis, da couve-flor, na medicina popular, no preparo dos chás, como o uso da camomila, das flores da camomila, na preparação de vários cosméticos, são utilizados aí óleos essenciais ou mesmo as flores, para a confecção de sabonetes, shampoos e cremes, No condimento alimentar, um exemplo seria o cravo da Índia, E na ornamentação e paisagismo, Então as flores sempre chamaram a atenção, de nós e embelezam, os ambientes com suas flores coloridas, E então tem também esse apelo ornamental. Para a gente entender melhor a função das flores, a gente precisa saber do que as flores são formadas. Uma flor completa, ela é formada por um conjunto de folhas modificadas que tem diferentes funções. Nessa flor, a gente vai encontrar o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O cálice é um conjunto de sépalas, estruturas, geralmente esverdeadas, que tem como principal função proteger o botão floral durante o seu desenvolvimento. A corola é formada por um conjunto de estruturas que se chamam pétalas. Geralmente são essas estruturas que são coloridas, E que têm aí a função de atrair os visitantes florais até as flores. Uma flor também apresenta um conjunto de estruturas chamadas androceu, que corresponde ao aparelho reprodutor masculino, e é nessas estruturas que são produzidos os grãos de pólen, que são os gametas masculinos, Então, o androceu geralmente ele é formado, por estames, que nada mais são do que uma haste e que numa de suas extremidades, tem uma estrutura chamada antera, aonde esses grãos de pólen são produzidos. E também temos numa flor o gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino, que
este é que vai dar origem aos frutos e sementes. Geralmente o gineceu ele é composto, né, por um ovário, no interior do qual existem aí os óvulos, que podem ser de números variados, de 1 a centenas, né? Tem uma estrutura em forma de filamento que se chama estilete, né? E na ponta desse estilete nós temos uma superfície, né, mais desenvolvida, que é o estigma, né? Que é responsável, né, por fazer esse primeiro contato com os grãos de pólen para que o processo de reprodução se inicie. Assim, se as flores apresentam cálice, corola, androceu e gineceu, dissemos que a gente tem uma flor completa. Mas há exceções, há flores que apresentam parte só dessas estruturas e por isso que elas podem então ser classificadas de diferentes formas. Um exemplo dessa classificação é em relação ao sexo. Então, nessa classificação, nós vamos ter basicamente 3 tipos de flores. As flores que são masculinas, ou seja, que só apresentam o androceu, aqui representado pelas flores do pinhão, né? Em que as estruturas de cor amarela no centro da flor são as anteras, né? Onde os grãos de pólen aí vão ser produzidos, né? Representando então aqui flores exclusivamente masculinas. Nós temos aquelas flores que apresentam apenas o gineceu. Aqui a gente está com um exemplo da flor da maniçoba, né? Mostrando aí bem característico, né? A presença, né, dessa estrutura feminina no centro da flor, né? Com um nectário bem desenvolvido ao seu redor, aí de coloração alaranjada. E nós temos as flores que apresentam tanto a estrutura, o aparelho reprodutor masculino como feminino. E nesse caso, elas são chamadas de hermafroditas. E aqui a gente está exemplificando, né, com o lírio da caatinga, mostrando, né, essa parte mais longa, que é a parte feminina, né, e um pouco mais curto, menos nítido aqui, mas a gente tem as estruturas, as anteras, né, representando aí o aparelho reprodutor masculino. Um outro tipo de classificação das flores é em relação ao recurso floral que ela oferta para os seus visitantes. Nesse caso, as flores podem ser classificadas em 4 tipos principais. As flores que só apresentam pólen como recompensa, né? A exemplo do São João da canafístula, né? Geralmente essas flores são visitadas por um grupo especial de abelhas, que são aquelas abelhas que fazem a vibração das anteras para retirar os grãos de pólen, né? A gente tem aquelas flores que só oferecem o néctar para os seus visitantes, né? Aí a gente tem uma gama muito grande de exemplos dentro da caatinga, mas aqui a gente está ilustrando com a flor do grajaú, né? Inclusive essas flores que fornecem néctar, geralmente, né, nessa parte mais central da flor, apresentam, né, como se fosse assim pequenas marcações, né, que a gente chama de guias de néctar, que é para sinalizar ao visitante aonde ele deve realmente entrar para encontrar esse recurso. O terceiro tipo de flor são as flores que produzem óleo, né? Aí já é um grupo bem menor dentro das flores da caatinga, mas que ofertam esse recurso para um grupo especial de abelhas que utilizam esse óleo para a construção dos seus ninhos, né? E alimentar as suas crias. E por fim, as flores que oferecem resina, né? Também são poucas dentro das plantas da caatinga, mas é um recurso também utilizado principalmente para a construção aí dos ninhos das abelhas, né?
E se a gente fizesse aí um levantamento, né, da frequência, né, desses tipos florais em relação às recompensas oferecidas aos seus visitantes, né, a gente veria que há uma predominância muito grande aqui na Caatinga das flores que oferecem néctar como recompensa floral, representando aí em torno de 72% desse grupo. Já as flores que oferecem pólen estariam representadas por em torno de 15% dessas plantas. As flores que fornecem óleo seriam mais ou menos 9%. As que oferecem tanto néctar como pólen seriam em torno de 3%. E as flores que oferecem resina estariam representadas apenas por 1% dessas flores dentro da caatinga, né? Mostrando então que as flores aí oferecem diferentes recompensas, né, para os seus visitantes, que em troca vão participar aí do processo de polinização, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E, né, para a gente fechar aqui essa primeira discussão, né, a gente para pensar um pouquinho, né? Por que será, então, que a gente tem aí as flores com essas cores tão diferentes, né? Nós temos flores azuladas, arroxeadas, né? Flores amarelas, flores em tons rosados, flores brancas, né? E por que será que a gente tem, né, flores que se abrem durante o dia e flores que às vezes só se abrem durante a noite, né? Então, todo esse conjunto de características, além da recompensa floral que as flores oferecem, né, elas estão extremamente relacionadas com o tipo de visitante que ela quer atrair, né? E aí é uma troca, né, entre eles, né? Enquanto as flores oferecem, né, recompensas florais, né, em troca os visitantes acabam participando, né, do processo de polinização, que a gente vai ver com mais detalhes aí nas próximas aulas. Então, essas cores estão relacionadas com o tipo de visitante que ela quer atrair e também o horário em que ela se abre está relacionado também a isso. Então, a gente tem aquelas flores que se abrem durante o dia, geralmente são flores bastante coloridas, com formatos diferentes. Cada formato vai estar associado a um visitante, né? Então, por exemplo, flores tubulosas e vermelhas estão mais relacionadas com beija-flores, enquanto as amarelas e arredondadas, mais abertas, estão relacionadas com as abelhas, né? E assim por diante. E nós temos também aquelas flores que se abrem à noite. Geralmente são flores de coloração clara, esbranquiçadas, né? Que é para facilitar sua localização no escuro, né? Essas flores geralmente elas são visitadas por um grupo especial, né? Que são os morcegos e as mariposas, né? E geralmente elas são perfumadas, que é para chamar a atenção desses visitantes às longas distâncias. Então vocês podem notar que todas essas características que a gente está vendo das flores, elas são muito importantes, né? Estão extremamente relacionados, né, com o grupo de visitantes que ela quer atrair. Em relação às cores, né, o que os estudos, né, já realizados aqui na Caatinga nos mostram, né? Que há uma predominância aqui no nosso bioma das flores amarelas. Elas representam em torno de 25% dessa amostragem, né? Seguida pelas de flor branca, que correspondem a 22%. Na sequência, nós temos as flores violeta e lilás com 17%, seguida pelas flores esverdeadas, né, mais em torno aí dos 15%. As flores vermelhas representam 11%. Flores em tons rosados estão representados em torno de 6%. E as flores laranja
é o que tem menor representação, com apenas 2%. Mostrando então essa grande diversidade, né, que a gente tem dentro do nosso bioma caatinga.